Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora vamos falar um pouquinho sobre história, sobre mais precisamente Fernando Collor de Mello, né, que governou o Brasil de 1990 a 1992, do governo Itamar Franco de 92 a 94, economia no governo Itamar, e é isso. Bora lá? Logo após assumir a presidência, Collor anunciou uma série de medidas que visavam reorganizar a economia nacional. Elaborado pela equipe da ministra Zélia Cardoso de Mello, o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor, determinou o seguinte: a extinção do cruzado novo e a volta do cruzeiro como moeda nacional, o bloqueio, por 18 meses, dos depósitos em contas correntes e cadernetas de poupança que ultrapassassem os 50 mil cruzados novos, congelamento de preços e salários, o fim de subsídios e incentivos fiscais, o lançamento do Programa Nacional de Desestatização, a extinção de vários órgãos do governo, entre eles o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, DNOCS. Imóveis e veículos e aviões do governo foram colocados à venda. Os objetivos eram enxugar a máquina administrativa do Estado, acabar com a inflação e modernizar a economia. Sem dúvida, as medidas causaram um grande impacto e afetaram a vida da população em geral, dos trabalhadores aos empresários, porém os resultados não foram satisfatórios. Menos de 6 meses depois do lançamento do Plano Collor, o aumento da inflação levou o governo a elaborar um novo pacote, ou medida de impacto econômico, Plano Collor 2. Desde o início, a medida enfrentou forte oposição popular e empresarial. E assim como o primeiro plano, esse também fracassou. O primeiro ano de mandato do novo presidente terminou em meio à recessão econômica e ao agravamento dos problemas sociais no país. Os planos econômicos estabelecidos pelo governo Collor pecaram pelo autoritarismo e pelo intervencionismo exagerado, que caracterizava uma violência contra o sistema econômico brasileiro. Com eles, foi maciça a transferência de renda do setor privado para o setor público, as radicais mudanças econômicas impostas à nação, os congelamentos, os confiscos, bloqueios, interferência nos sistemas de contratos econômicos, não conseguiram eliminar a inflação nem dar estabilidade à economia. Somente o primeiro plano bloqueou o equivalente a 80 bilhões de dólares. Como reflexo do impacto causado à nação, o PIB, o Produto Interno Bruto, caiu 6% nos 3 primeiros meses do governo. E pior do que o governo Bolsonaro, né, que parece que está assinando por uma recuperação econômica, apesar de que houveram aí, segundo algumas manipulações do Guedes para poder apontar esse crescimento agora nesse último trimestre. Então, em 91, a ministra Zélia Cardoso de Mello emitiu-se. Marcílio Marques Moreira, embaixador brasileiro em Washington, assumiu o Ministério da Economia. O novo ministro não adotou choques ou congelamentos, mas também não conseguiu acabar com a inflação. Na economia, o projeto de governo de Fernando Collor não foi um insucesso total. A iniciativa de privatizar as empresas estatais, a modernização de indústrias, a abertura da economia para novos mercados externos e as soluções tomadas para resolver o problema da dívida externa modificaram a mentalidade de muitos empresários e transformaram os meios econômicos tradicionais do país. Em meados de 1990, foram implementadas reduções nas tarifas alfandegárias, dando início à abertura internacional da economia brasileira. Em março de 1991, o Tratado de Assunção criou o Mercosul, o acordo internacional que prevê tarifa zero nas importações Brasil e Argentina, em 95, e no ano seguinte também com relação ao Paraguai e Uruguai. O tratado tinha por objetivo integrar as relações econômicas no Cone Sul, ideia já enunciada por Juscelino Kubitschek em seu governo, quando foi criada a Aliança Latino-Americana de Livre Comércio, a LALC, ALALC. Durante o governo Collor, o pagamento da dívida externa do Brasil foi protelado. Depois de sucessivos acertos junto ao FMI, ao Clube de Paris e a outros credores do país, a dívida voltaria a ser paga a partir de 92. As reservas cambiais, às vésperas da queda de Collor, atingiram um índice recorde de 20,5 bilhões de dólares. Durante o governo Collor, uma série de irregularidades marcou a história do Brasil. Sob acusação de corrupção, membros de sua equipe, como Antônio Rogério Magri, ministro do Trabalho e Previdência Social, o Alcine Guerra, ministro da Saúde, o Pedro Paulo Leone Ramos, secretário de Assuntos Estratégicos, a própria primeira-dama, Rosane Collor, além de secretárias, amigos e funcionários que agiam próximos ao presidente. Escândalos no processo de privatização da VASP, da LBA, Legião Brasileira de Assistência, no INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, no CIACS, Centros Integrados de Atendimento à Criança, na Central de Medicamentos mostraram um panorama desolador de corrupção. Depois de 84 dias de trabalho, a CPI esclareceu definitivamente o envolvimento de Collor com o esquema de tráfico de influência dirigido por Paulo César Farias, o PC Farias. Que o Collor não fez o PC Farias, né? O relatório final da comissão colocou praticamente um ponto final no governo de Fernando Collor de Mello.
Entre os meses de junho e agosto de 92, a CPI desenvolveu seus trabalhos cuja divulgação provocou uma série crescente e ininterrupta de manifestações populares. Milhões de brasileiros descontentes foram às ruas das grandes cidades pedindo o impeachment do presidente. Em 29 de setembro de 1992, a Câmara de Deputados votou favoravelmente ao impeachment. O julgamento ocorreu durante a madrugada e, por ser julgado culpado, ele recebeu a pena de afastamento da vida pública por 8 anos. Collor conseguiu apenas 38 votos em seu favor. Manifestaram-se a favor do impeachment 441 deputados, mais de 100 além do número mínimo previsto pela Constituição, no artigo 86, para suspender o presidente e permitir seu julgamento pelo Senado. Collor foi suspenso por 180 dias até que o Senado ultimasse seu julgamento por crimes de responsabilidade. Devido à suspensão de Fernando Collor, assumiu a presidência o vice Itamar Augusto Cautiero Franco. Assumindo interinamente a presidência da República em 2 de outubro de 1992, Itamar Franco não apresentou nenhuma proposta política significativa para governar a nação. Seus pronunciamentos, o novo presidente apenas procurava deixar claro seu posicionamento contra a corrupção e seu empenho em conter o processo inflacionário que minava a economia do país. Havia pela frente pouco mais de 2 anos de mandato presidencial a cumprir. Itamar Franco conformou-se em governar sem dar início a qualquer projeto no campo político. Para isso, faltava-lhe inclusive o apoio do Congresso Nacional. A constante troca de ministros ao longo de seu governo evidenciava as dificuldades que Itamar enfrentou para administrar o país. Em setembro de 1993, houve a realização de um plebiscito e nem mesmo a consagração do presidencialismo como regime político conseguiu fortalecer o governo federal. A falta de harmonia entre os poderes constituídos e a corrupção revelada pelas comissões parlamentares de inquérito instaladas nesse período resultaram em sucessivas crises. Após a investigação da CPI de Paulo César Farias, do PC Farias, que envolveu Collor de Mello e o levaram ao impeachment, veio um novo processo, a CPI da corrupção, como ficou conhecida, revelou o envolvimento de inúmeros parlamentares em um esquema de corrupção que estarreceu a opinião pública. Utilizando-se da Comissão de Orçamento da Câmara, deputados e senadores desviaram em seu proveito milhões de dólares. A CPI resultou na cassação do mandato de muitos participantes do Congresso Nacional por falta de decoro parlamentar. Alguns dos acusados, para evitar a cassação que os tornaria inelegíveis, optaram por renunciar ao cargo para o qual tinham sido eleitos. No início de 94 estourou um novo escândalo, resultante de uma ação policial contra o jogo do bicho. Mais uma vez revelou-se o envolvimento de parlamentares que eram financiados pelos contraventores, bem como de membros da corporação policial e de outros setores da sociedade. O texto constitucional de 1988 previu uma revisão a ser realizada depois de 5 anos de sua promulgação. Iniciada em 93, a revisão constitucional estendeu-se até o ano de 94. A ausência constante dos parlamentares para a votação das emendas impossibilitou modificações nos itens considerados importantes para o funcionamento do Estado. Nessa revisão, a duração do mandato presidencial foi reduzida de 5 para 4 anos. Após tantos sustos durante o governo Collor, o presidente Itamar Franco procurou tranquilizar a opinião pública e os setores da economia, afirmando que seu governo não adotaria medidas que surpreendessem a nação. O saldo econômico deixado pela administração anterior foi o problema mais difícil enfrentado pelo novo governo. Entre a receita e as despesas da União havia um rombo de 20 bilhões de dólares. O parque industrial apresentava-se 30% ocioso e ameaçado de sucateamento, o que fez aumentar o desemprego no país. A especulação desenfreada nos setores ligados à indústria e ao comércio contribuiu para acelerar o processo inflacionário. Os sucessivos ministros da Fazenda de Itamar Franco tomaram medidas para reduzir os índices do déficit público e para conter a inflação, sem conseguir os resultados esperados. O programa de desestatização e privatização da economia, iniciado no governo anterior, prosseguiu lentamente, e esse entrave se deu principalmente à oposição de pessoas e grupos interessados em manter sob tutela estatal as grandes empresas a que estavam ligados. A criação de uma nova moeda, o Cruzeiro Real, cuja anuidade correspondia a 1.000 cruzeiros antigos, foi uma das principais ou primeiras medidas como preparação para uma reforma econômica mais ampla. A convocação do senador Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda resultou na elaboração de um novo plano econômico, o Plano FHC, letras iniciais do nome de seu criador, rebatizado posteriormente como Plano Real, criou o URV, Unidade Real de Valor, um indexador provisório da economia que serviria como transição até que uma nova moeda, o real, entrasse em vigor. O real manteria a paridade com o dólar e eliminaria a espiral inflacionária. O novo plano econômico não incluiu as soluções conhecidas e já provadas insuficientes, como o congelamento dos preços e de salários e confiscos. Por entenderem que o plano implicava um arroxo salarial, os
setores sindicais e alguns partidos políticos, entre eles o PT, opuseram-se parcialmente às determinações do plano FHC. O plano não fixou nenhuma norma para a conversão dos preços, mas os salários dos trabalhadores foram convertidos em um RV, com base na média dos 4 meses anteriores. Momentos antes do novo plano entrar em vigor, verificou-se intensa especulação de preços, especialmente aqueles ligados aos setores oligopolizados da economia, o que aumentou ainda mais o processo inflacionário. O governo tentou repetir várias medidas para desestimular a alta dos preços, como a redução das taxas de importação, o que permitiu os produtos estrangeiros competirem no mercado interno. Nos preços reduzidos, esses produtos ficaram ao alcance dos consumidores, mas essas medidas não trouxeram resultados satisfatórios. A dívida externa brasileira, cujo pagamento gradual for em parte acertado no governo anterior, continua a ser negociada. Sucessivas reuniões de representantes do governo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e demais credores internacionais conseguiram, pelo menos parcialmente, manter as negociações de modo a satisfazer os interesses de ambas as partes. O presidente da República participou de inúmeras reuniões com os governantes dos países do Mercosul para discutir a implementação desse organismo que entrou em vigor entre 1995 e 1996. Esse é um pouquinho da história de Fernando Collor de Mello, do governo Itamar Franco e a economia do governo Itamar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e vai dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 394 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que querem outro, por conta de um conteúdo útil, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.